Olha, hoje nós vamos falar sobre um problema que atinge cerca de 150 mil brasileiros por ano. É a síndrome do túnel do carpo, uma doença causada pela compressão do nervo que passa pelo punho. Para falar mais sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio o médico ortopedista André Leal Vasconcelos. Doutor André, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os telespectadores. É um termo que pode soar desconhecido, né? Síndrome do túnel do carpo, mas termina atingindo muitas pessoas. Eu já queria pedir aqui a atenção, você que está assistindo aqui para o telão, porque essa imagem aqui mostra de que forma essa doença se dá. É o nervo mediano, esse nervo que está em amarelo, doutor, que termina sendo comprimido. Explique, por favor. Sim. Esse aqui é o nervo mediano, é o nervo que todo mundo tem nos dois lados das mãos. Como uma doença muito comum, ela aqui, mais ou menos nessa região, existe uma membrana que é natural, que é o retináculo, que em algumas pessoas, por algumas causas, ela começa a causar uma compressão e o nervo ele vai sendo como sendo enforcado, ele vai morrendo aos pouquinhos. Quando ele vai morrendo aos pouquinhos, as pessoas normalmente elas apresentam primeiro um formigamento nessa região. O interessante é que o esquema, a ilustração, ela mostra bem, esses dois dedos são salvos, a metade do quarto dedo e o quinto não sente formigamento. E a partir daí ele começa a ter esses formigamentos e depois a pessoa vai começando a perder o tato daquele local. Sensibilidade. A sensibilidade. Isso pode evoluir, doutor? A gente tem uma outra imagem aqui, essa dor, essa dormência, esse formigamento, essa falta de força pode evoluir para algo mais grave, deixando de ser algo apenas momentâneo? Pode. O túnel do carpo, quando maltratado, ele causa sequelas que são irreversíveis. Então, a pessoa realmente fica sequelada por um túnel do carpo maltratado. Uhum. E o que acontece? Essa compressão se dá por que motivo? Olha, isso aí é multifatorial, não tem uma causa só por que se tem o túnel do carpo. Mas o que se tem, passa por favor um esquema aí, por favor. Passar para a próxima imagem. Aqui é esse nome túnel do carpo. Por que se dá esse nome túnel do carpo? Existe uma série de ossinhos aqui no punho que eles formam como se fosse uma arcada. A medicina batizou isso de carpo. Uhum. E esse carpo ele tem uma membrana que recobre isso aqui, que é o retináculo do qual eu falei anteriormente. Isso aqui forma um túnel. Por isso o nome da síndrome, que é síndrome do túnel do carpo. Tá certo? Às vezes, além de passar o nervo aqui, nós temos 9 tendões aqui que passam junto, que são um continente aqui que passa dentro desse local. Uhum. Às vezes, por trabalhador, que às vezes é trabalhador manual, trabalha com muita força e tudo, esses tendões eles podem aumentar de volume, o que comprime o nervo mediano, ou então outra população de risco idoso. Esse túnel ele é assim, arqueado, mas com a idade ele pode ficar mais plano, o que faz com que essa membrana suba e comprima também. Vai espremendo. Então, a gente tem causas de túnel do carpo que é reversível e outras causas não. Uhum. Então, assim, é importante definir uma coisa de outra. Se for um trabalhador que, por exemplo, está com um túnel do carpo por compressão do nervo, por aumento de tendões, isso é uma causa reversível. Às vezes a gente com fisioterapia consegue reverter e tudo. Agora, um túnel do carpo senil, que é de um idoso, acima de 40, 50 anos, a gente já pode considerar que pode ser um túnel do carpo senil. Então, esse caso, normalmente, não evolui bem com fisioterapia. Uhum. E como é uma coisa que sequela, se não tratada, é importante fazer uma cirurgia para isso. Aproveitando, fale aí, por favor, do tratamento. O senhor já falou da fisioterapia como aliada, né? Aqui é um meramente ilustrativo. A incisão, normalmente, ela é um pouquinho menor. Ela é daqui até aqui. Isso aí então, já no tratamento cirúrgico. Já no tratamento cirúrgico. Sim. O que é o ideal é abrir essa membrana. A gente pode fazer dessa forma aberta. Eu também faço de forma com câmera. A gente faz uma pequena incisão aqui e libera ele com a câmerazinha vendo certinho. O importante que eu frisar para vocês é que o ideal é que esse tratamento cirúrgico seja feito com um cirurgião de mão. Existem os ortopedistas e existem os cirurgiões de mão. É uma segunda especialidade que eu tenho também, possuo, que é importante porque a gente entende todas as minúcias. Esse nervo aqui, ele trifurca, quadrifurca, então tem muitos ramos. É muito fácil uma pessoa sem qualificação abrir aqui e lesar qualquer um deles e ele já tem uma lesão iatrogênica. Uhum. Então, o ideal é que seja feito por alguém qualificado. Ou aberto, ou endoscópico, como a gente fala. O ideal é ser sempre feito por uma pessoa que tenha qualidade técnica para fazer o procedimento. Bom, e o que vai ser feito para descomprimir? O que é feito normalmente é abrir essa membrana. Ó,
Ele vai passar aqui um pouquinho. Pronto. Vai abrir Essa aí o membrana, tecido. que é o retináculo, ela é aberta e esse nervo então é liberado. É como se o nervo está sendo esganado pela Aí membrana vai um corte, É. né? A membrana que está comprimindo que está comprimindo. é retirada. Essa membrana, para você ter uma ideia, ela parece um couro. Ela tem uma consistência de um couro, então É bem ela resistente, aperta bem, né? ela é bem resistente. Aham. Aí ela vai ficar por baixo do nervo e assim a pessoa vai voltar a ter a sensibilidade. Como se você liberasse, imagina, está esganando o nervo, você libera ele, respira Volta assim. a respirar. Nossa. E essa é imediato, doutor? Logo após a cirurgia, a pessoa já sente os efeitos? Eu costumo dizer para o meu paciente que opera comigo, eu digo, ó, se você dormir a primeira noite depois da cirurgia, ela foi um sucesso. Ah, é? Porque é bem rápido isso daí. Depois de algum tempo, as pessoas, logo depois da cirurgia, às vezes elas demoram algum tempo até o nervo se readaptar a uma nova realidade, porque às vezes ela fica com um pouquinho de sensibilidade demais, ou às vezes fica com um pouquinho uma sensação de tato um pouco estranha. Até um mês depois da cirurgia, você readapta àquela nova realidade. É importante também frisar que a cirurgia ela tem resultado diferente em fases evolutivas diferentes. Se, por exemplo, eu peguei uma pessoa que eu peguei um túnel do carpo que ele é graduado, leve, moderado, grave, gravíssimo. Eu peguei um túnel do carpo leve ou moderado que não respondeu à fisioterapia e eu libero logo, essa pessoa normalmente evolui sem sequela nenhuma, foi 100% da mão. Agora eu pego um túnel do carpo grave ou gravíssimo e eu sempre opero o caso que não responde à fisioterapia. Primeiro para estabilizar a doença, porque senão ela só vai piorar, é ladeira abaixo. Eu falo isso para o meu paciente também em consultório. E que ela tem que ser operada para estabilizar pelo menos a doença. E eu regrido um pouco, porque algumas fibras que já foram sequeladas, já foram mortas, elas não voltam. Agora, algumas fibras que ainda estão em processo de compressão, essas sim eu consigo resgatar. Então, quanto mais cedo eu fizer isso, menos fibra eu tenho para resgatar, melhor o tratamento pós-operatório, melhor a satisfação. E o sintoma, doutor? A pessoa não é qualquer coisa que deve levar a pessoa ao médico. Quando é que a situação está preocupante e que ela deve realmente buscar ajuda? Olha, eu quero que frise bem essa foto. Se você sente dormência nesses 3 dedos e nessa borda desse dedo aqui, muito provável que você tenha alguma coisa de túnel do carpo. Pode acontecer em um dedo único, ela sempre vai se dar nesses 3 aqui. Olha, normalmente dão nesses 3. Pode acontecer em 1 ou 2 dedos. Se você sente formigamento na borda radial, que é essa borda mais de cá da mão... Que compreende o dedão. Que compreende o dedão. Se você está sentindo algum formigamento que vai pela palma da mão, mas dá principalmente nos dedos, e para fazer algumas atividades e que não melhora e que está piorando, realmente lembra muito o túnel do carpo. E na dúvida, não tem dúvida, procure um cirurgião de mão que você faz algum exame, alguma coisa para poder a gente diferenciar uma coisa de outra. Eu conversei aqui no estúdio com o médico ortopedista, especialista em cirurgia de mão, André Vasconcelos. Muito obrigado pelos esclarecimentos que trouxe aqui ao Notícia da Manhã, falando de túnel do carpo. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.